Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Chosen Talk e é muito bom ter vocês aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Como é bom estar aqui com vocês. Como é bom estar com você aqui também, Heloísa. Estamos aqui para entrevistar um convidado muito especial. Vamos ver quem acerta quem ele é. Nem parece que está na thumb, né? O cara, ele é líder da mídia, trabalha na igreja. O cara. Fotógrafo. O famoso patrão. O famoso patrão. O cara faz muitas coisas ao mesmo tempo. David Helder. Dá pra falar? Já posso falar? Prazer, gente, estar aqui. Eu não tinha feito, acho que só tinha feito um podcast, né? Que foi com Entre Terra e Céu. Mas é um prazer estar nessa mesa aqui e vamos ver o que vai dar nesse podcast. Vai dar tudo certo. Bom, vamos começar. Começo, né? Pelo amor de Deus. Pelo começo. Quando você começou a frequentar a igreja Batista Vila? Eu cheguei aqui depois de ter passado por 2 igrejas. Né, eu era da Congregacional, inclusive a senhora ela também, né? Era da mesma igreja que ela, Heloísa pequenininha. E aí depois de alguns acontecimentos eu fui para uma outra igreja congregacional, né? Eu fiquei lá acho que uns 2, 3 anos. E eu cheguei aqui em Vila em 2000... Deixa eu pegar minha cola que eu falei pro William que eu não lembro de nada. Eu cheguei aqui em Vila em 2016 para tornar membro de Vila. Eu visitei algumas igrejas, quando eu vim aqui a primeira vez, falei, é aqui, né? É aqui a casa. É aqui. E graças a Deus estamos aí até hoje. E conta pra gente como foi esse início pra você, tipo, a sua primeira conexão com a Vila. Como foi a sua primeira conexão com a Vila? Então, quando eu cheguei aqui, eu conhecia poucas pessoas, né? Eu conhecia mais a Carol, né? Mas até então não tinha falado muito com ela ainda. Mas minha primeira conexão, assim, de fazer parte de algo foi através do louvor, que eu comecei a me inteirar mais com o pessoal. Como eu fazia parte do louvor da outra igreja, né? Das 2 igrejas que eu passei, né? Eu cheguei aqui pro louvor e entrei, aí comecei a tocar. Na época era o Dati ainda, né? Vocês nem lembram, nem sabem quem é. Provavelmente não sabe, faz muito tempo isso. E daí foi evoluindo e é isso. Aí depois chegou a mídia, que a gente vai falar depois, mas foi através do louvor que eu entrei. Olhando pra tudo hoje, tipo, desde o início até agora, você imaginava viver tudo isso que você tá vivendo hoje? Não, eu não imaginava não. Imaginava como um integrante ali do louvor, né? Mas nada a ver com mídia, nada a ver mesmo, não tinha nada a ver. A gente nunca imagina que vai realizar tanta coisa, né? Quando a gente começa. Sabe o que é legal da gente estar aqui conversando? É que nós 3 passamos pela mesma igreja antes de ir pra Vila. É verdade, o William também, cara. O William também. Eu não lembro do William, porque foi lembro outro do dia. William. Acho que foi em 2018, 2019. Eu lembro pouco do patrão, mas do William eu lembro. Era pequenininho. Para. Bebezinho. Cara, não dá. Ai, caraca. Introduzindo agora a mídia, como que surgiu, cara, essa paixão pela mídia? Como que você se interessou por essa área? Então, como eu falei, não tenho uma memória muito boa, mas o que eu me lembro é que o pastor ele começou a me emprestar a câmera dele num determinado momento, era uma câmera semi-profissional, e eu comecei a fazer as fotos da igreja. Não tinha muitas fotos, assim, acho que, pelo que eu me lembro, quando a igreja tinha um evento grande, contratava, assim, uma pessoa de fora e tal, mas não tinha fotos corriqueiramente, de domingo, não tinha, né? E começou nos eventos, tipo, musical, eu acho que o primeiro evento foi um musical que teve, de Natal, se não me engano. E eu comecei a fazer essas fotos. Na época, a equipe eram 4 pessoas. Né? Era eu, Patrick, Matheus e o Washington. O Washington, ele se tornou líder depois. Né? Não tinha uma liderança ainda formada. Depois o Washington se tornou líder, né? Chegando na igreja. E a gente fazia tudo ali na mesa de som. Né? Então era desafiador. Era muito desafiador. Mas foi assim que começou. E daí foi indo. Acho que depois a gente vai falar mais coisas sobre isso. Como foi esse aprendizado e como você começou nesse crescimento? Como que funcionou para você? Foi meio que no automático, assim. As coisas vinham, os desafios vinham, eu aprendi a fazer. Né? Eu não sabia tirar foto, eu comecei a aprender a tirar foto. Aí eu lembro que o outro desafio era editar um vídeo, né? Que foi o vídeo em 2019, eu acho. Já ouviu falar da história desse vídeo aí. Foi 2019, foi a música da Laís, Erguemos Nossa Voz, né? Foi o primeiro vídeo que eu editei,
Que foi daí que as coisas startaram mesmo, né? Na igreja ali, de eu estar mais assíduo na igreja, fazendo as coisas da mídia, né? Lembro que eu fui no monte lá, aquele monte lá da entrada de Itaguaí, gravar com o pastor Lucas. Cara, até hoje a gente zoou com esse clipe, porque eu gravo ele caminhando, assim, com o sapato dele, assim, ó, uma parada muito... Era da época, né? Da época, é. Mas, enfim, eu lembro que eu fiquei editando esse vídeo até 3 da manhã, e pra apresentar no outro dia pra um monte de gente. Foi a primeira vez que eu apresentei, assim. Meu Deus. O pastor chamou todo mundo aqui no gabinete, nisso eu lembro. Aí ele apresentou pra um monte de gente, assim, e tal. Aí foi marcante isso aí, foi o primeiro trabalho, assim, né, de evolução. E daí eu fui aprendendo. O pastor Lucas sempre falando que eu precisava aprender, buscar e tal, e foi aprendendo e tal. E depois eu vou falar da história de faculdade, essas coisas também. Imagina nervosismo. Caraca, meu Deus, teria me desmaiado já. Agora, entrando na parte da mídia, que é onde muita gente te conhece, né? Te Cara da perguntar, mídia. levanta a mão, quem é o patrão? Achei. Como foi o início do ministério na igreja? Tipo, que foi crescendo? Você falou que começou com 4 pessoas, aí nisso só foi multiplicando, Foi etc. evoluindo. Então, a gente ficou com um bom tempo com essas 4 pessoas. Eram essas 4 pessoas até a pandemia. Até o culto, que eu não lembro a data, acho que foi 20 ou 20. Acho que foi 2020. Foi em maio de 2020, alguma coisa assim. O pastor falou que de manhã teve o culto e à noite não teria mais. Do nada, assim. Que foi a época do... vou falar mesmo, do Covid. Depois dá ruim aí, mas dá bom. Foi a época dessa doença aí. E eu lembro que a equipe era dessas 4 pessoas e foi por muito tempo nessas 4 pessoas. E depois, o Washington ele foi mais pro louvor, né? Se eu não me engano, foi isso. E o Rômulo veio para a liderança da comunicação. Que é aí que é uma coisa, um ponto que até hoje eu converso com ele às vezes, né? Eu sei que tudo é permissão de Deus. Mas eu virava pra ele, cara, você não entende nada de mídia. Caraca! A gente sempre foi muito amigo, né? Vai tocar teclado. Cara, você é Vai pro louvor. Cara, ele assim, toca muito teclado, prega bem pra caramba, assim, muito inteligente. Mas eu falava pra ele assim, cara, você não sabe recortar uma imagem. E realmente, teve uma vez que a gente sentou aqui, cara, muito engraçado. O pastor pediu pra ele recortar a foto dele de perfil numa bolinha assim, pra botar como perfil. Gente. Acho que ele ficou o dia todo pra fazer isso. E eu não ajudei ele. Eu falei, cara, você é líder da mídia, não sabe cortar um negócio desse. Mas enfim, eu sei que foi um tempo de muito aprendizado. O Rômulo ajudou muito, né? Na liderança do Rômulo, foi ele que conseguiu, né, aquela sala lá em cima que a gente tá. Foi ele que levou as coisas pra lá. Ele bateu a tecla que tinha que ser lá, que ia dar certo e tal. Né? Abriu aquele buraco, aquela janela lá que não tinha. Né? E foi através dele que a gente conseguiu alcançar muitas coisas. Mas qual era a pergunta mesmo que eu já esqueci? Caraca. Como foi o início do ministério? Aí foi isso, né? Aí daí, nessa época do Rômulo, ele começou a chamar mais pessoas. Foi aí que começou a ele chamar as pessoas. Ele dividiu, ele sendo líder. Aí ele me colocou como... tipo um líder auxiliar, né? E daí ele separou as funções, né? Transmissão e tal, foi separando, né? E eu herdei disso dele, dessa organização dele de separar em equipe e tudo mais. E foi assim. Inclusive eu cheguei nessa fase aí, nessa transição do Rômulo pro Deus. Estava no finalzinho ali. Eu não lembro nem que ano que foi, sou muito ruim. Foi 2022? Ou finalzinho de 2021 ou 22, eu cheguei por aí. Em 23? Deve ter sido isso. Foi. Mas enfim, aí... Qual é a próxima pergunta? Só pra eu saber se eu continuo nesse assunto. Calma. Não, fico com medo, senão a gente vai pular nós muita sabemos coisa que começar algo do zero não é fácil. Mas quais foram os maiores desafios no começo? Então eu posso falar disso. Pode. No começo, a gente teve muito desafio porque era a pandemia, né? E a gente tinha desafio mesmo de equipamento, a gente não tinha, né? A gente pegava emprestado. Não é à toa que... Nossa, acho que é tanta coisa que vem na minha cabeça que eu não vou conseguir falar tudo. Mas muita coisa que eu vou lembrando. Mas no começo a gente pegava equipamento emprestado, por isso que os cultos eles começaram a ser transmitidos ao vivo, né? Quando o pastor falou assim, na noite não vai ter. Então assim, a gente se virou nos 30, Washington, Matheus, eu e Patrick, né? Pra aprender a fazer transmissão.
de manhã para até o culto da noite. Né? E a gente, com aquela mesinha que agora tá em Taquarituba, a gente usou ela, se eu não me engano, foi ela. Que a gente usou para fazer a transmissão e tal, e um monte de gente louvou e tudo nessa salinha aqui do lado, da multifuncional. E foi ali que startou, né? E ali já era um desafio, porque a gente não tinha equipamento suficiente. Era uma câmerazinha tipo webcam, se eu não me engano era do pastor. Né? O áudio era bom, mas a gente não tinha um controle também do áudio, enfim. A gente teve esse desafio. E a gente também não tinha pessoas, né? A gente só tinha essas 4 pessoas. Como a gente não convocava as pessoas, a gente não tinha também integrantes. Né? A gente teve esses desafios. Depois a gente avançou de gravar no templo, né? Mas como a gente continuava não tendo o equipamento suficiente, a gente gravava os cultos. Muitas pessoas que não sabem até hoje que aqueles cultos que eram ao vivo eram gravados. Né? Eles eram ao vivo, mas eram gravados. A gente gravava às vezes 3 cultos num dia só. Eram 3 cultos num dia só. Tipo assim, pegava de 6 até as 2 da manhã, a gente gravando. A gente gravava, simulava um culto da manhã, um culto da noite, entendeu? Era tudo direitinho. Caraca, tinha era todo bravo. Um pensamento já. E depois eu editava todos os cultos, botava o infovila, botava o começo, o fim, a contagem. Né? Então a gente tinha esse desafio dos equipamentos das pessoas. Né? Eu lembro que na pandemia também a gente teve esse desafio de não poder trazer pessoas para cá, né? Porque quem vinha era eu, pastor Lucas e uma pessoa para tocar. Então, assim, eu ligava a mesa de som, controlava as câmeras, ligava a luz, fazia era tudo. Aí tinha o pastor, ele às vezes pregava 3 mensagens, 3 cultos diferentes, e às vezes vinha o Rômulo ou alguém para tocar e cantar, né? E era uma graça, assim. Foi um desafio muito grande, mas através desses desafios a gente conseguiu aprender muito e aprender também que a gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente precisa de pessoas, né? Foi daí que a gente começou a evoluir para chamar mais pessoas e tudo mais. Teve algum momento que parecia que não ia dar certo? Já teve esse momento? Cara, acho que de não dar certo não, porque o apoio do pastor era muito grande, né? Ele sempre apoiou muito a mídia, ele é mais antenado do que eu nesse negócio, e o William sabe o que eu tô falando. Né? Ele é muito à frente. Se eu tô pensando na manhã, ele já tá pensando daqui a 5 anos já, ele já sabe já tudo já. É impressionante como é que ele é inteligente nessa questão. E ele gosta, né? Não é uma hora que ele só quer aprender para saber, não. Ele gosta daquilo ali porque é dele mesmo, né? E teve épocas difíceis, assim, de mudanças. Né? Eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar aqui na igreja, não sei se a gente vai falar isso depois, mas eu cheguei para trabalhar aqui na igreja, foi com a intenção, né? O pastor pediu para a gente padronizar as coisas, né? As artes e tudo mais. E eu lembro que foi um momento muito difícil, porque as pessoas faziam arte, e exemplo, eu preciso de uma divulgação para o lanche que vai ter na cantina, a gente chamava de cantina antes, né? A cantina ali embaixo, ali na cozinha. Aí um fazia arte em casa e mandava, né? Divulgava por ele mesmo. Vai ter um negócio de mulheres, aí a pessoa ia lá e fazia e divulgava por ela. Às vezes não tinha logo da igreja, às vezes, assim, era uma identidade visual totalmente... Não tinha, né? Não tinha identidade, né? Não tinha. Então foi difícil, até a gente conseguir, né? Eu lembro que eu fiz um grupo, coloquei todos os líderes de cada ministério, né? E todas as vezes eu mandava, toda semana, que as artes, as divulgações, né, precisavam ser passado para mim, né, e que eu ia fazer, né, no tempo oportuno para a gente poder divulgar, né, com essa identidade. E era muito difícil. Foram meses assim, de eu mandando essa mensagem, as pessoas ignorando, né, e divulgando por elas, né, fazendo. Mas graças a Deus, assim, não teria como acontecer essa identidade visual. Hoje a gente não tem essas divulgações, só arte de célula, que é normal, né? Mas de resto, tudo a gente daqui que trabalha na igreja, a gente produz. Sem o apoio do pastor, acho que não teria como, né? Porque ele apoiava muito, ele falava de púlpito e sempre apoiava muito esse trabalho, e hoje a gente consegue chegar nisso. Agora, uma dificuldade assim de desistir, não, graças a Deus. Ai, graças a Deus. E olhando para toda essa caminhada que você já teve, o que mais te marcou nesses anos na mídia? O que mais me marcou foi poder compartilhar o pouco que eu sei com as pessoas, né? Que eu era muito travado nessa questão, né? Mas eu poder compartilhar
aquilo que eu aprendi, de certa forma, com outras pessoas e ver outras pessoas gostando daquilo. Ó, ver esses moleques ali, ó. Tá bem, Cazé. Pô, Cazé. Tem Rafael, né? Rafael Cazé. Rafael Cazé. Ver esses meninos gostando do que eles estão fazendo e querendo aprender mais, isso é muito bom, né? Eu acho que pra mim é o melhor resultado. É isso. É um sentimento que não tem preço, né? Não tem, não. Adoro, gente. É muito bom. Mas, cara, muito bom saber, tipo, de que a gente tem um pastor que apoia tanto, né, a gente? Em tudo que a gente faz, ele apoia, incentiva, investe também, né? Acho que isso faz com que o nosso trabalho seja bem mais leve, saber que a gente tem o apoio dele. E queria ver contigo, mano, como funciona a mídia hoje? Como que funciona o nosso ministério? Agora a gente vai entrar na brincadeira. Agora a gente vai entrar na brincadeira. Como funciona a mídia, né? A gente chama mídia comunicação. Mídia Vila. Mídia Vila. Eu estou, né, líder principal da mídia, né? E a gente tem mais... Me ajuda. 6 pessoas. 7 contando contigo. 6 pessoas são líderes auxiliares. No começo era eu, nós 3. Aí depois eu formei o William, aí depois a gente formou a Heloísa. Isso. Né? Nem sei se até hoje eu formei a Heloísa ou foi você, ou foi nós dois, sei lá. Os dois, Acho que os dois formaram. Aí a gente viu que não dava pra ser só nós 3. Não dava. Né? E realmente, se a gente olhar hoje pra estrutura que a gente tem hoje, né? A gente não conseguiria se fosse só nós 3. Muita coisa. Imagina se fosse só organizado. Eu. Impossível. Caraca. E então, aí cada um toma conta de uma área. Hoje, eu não vou conseguir falar tudo, mas hoje a gente tem escala até para a limpeza da sala. Então, assim, é uma organização. A gente tem uma organização muito boa, graças a Deus. E isso se dá devido a ter mais pessoas, né? Ter mais esses líderes, que são a Gabi, a Ana Vitória, a Júlia, a Milena e a Heloísa e você, né? Isso. Isso. É tanta gente. São muitas pessoas. E a gente roda com escalas, né? Graças a Deus por isso. A gente tem escala de tudo, né? A escala de quem vai estar na mídia Chosen, quem vai estar na mídia dos cultos de domingo, né? Da mídia da sede principal, né? Tem a escala da interação, tem a escala do Infovila. Enfim, muitas escalas. A da limpeza. E graças a Deus, pra vocês verem, eu não faço nenhuma delas mais. Todas começou são eles pro que William, fazem. Começou pro William, depois começou pra mim. Isso, vai agora um passando pro outro. Passei pra todo mundo. Isso aí. Então, assim, a gente, graças a Deus, a gente foi incrementando, né, as funções. O Romulo colocou aquelas funções, né, que eu falei no começo. Principais, que eram transmissão, iluminação, projeção. E eu acho que fotografia eram 4. Hoje a gente já tem... Quantas que a gente tem? Umas 7? Não sei. 2. Deixa eu abrir aqui. Vai na cola aí, por favor. Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Função. Mas são muitas funções. A gente foi identificando quais eram as necessidades, né? Ó, a gente tem projeção 1, projeção 2, fotografia, transmissão, câmera 1, câmera 2, iluminação, direção de palco e a direção do culto. Rapidamente, vamos falar de coisas que talvez as pessoas olham e não entendam, né? A direção de palco... a gente vai falar isso depois ou eu posso falar agora? Acho que não, acho que esse é o momento mesmo. Então tá. A direção de palco, ela... Foi a última função que a gente colocou, se eu não me engano. Foi. E, assim, parte de uma necessidade, né? Que a gente via que, não por maldade, mas às vezes alguém do louvor ou alguém que subia no púlpito deixava alguma coisa lá ou deixava um pouco fora do lugar algo, e a gente viu que tinha necessidade de ter alguém organizando o palco, né, para ficar esteticamente legal. Exemplo, se a gente tiver algum evento, alguma coisa que precise, né, adicionar algo ao palco, uma cadeira, alguma coisa do tipo, essa pessoa fica ligada, essa pessoa leva... Me ajuda se eu falar besteira, hein? Essa pessoa leva o púlpito pro pastor, leva o microfone, né, pro preletor, né, e leva a água também, né? Então, assim, é uma função muito importante essa direção de palco. E a direção do culto, né, é responsável por fazer o programa do culto, né, e é responsável praticamente por tudo no culto ali, né? Ela fica ligada em tudo, né? E a gente se comunica direto com o pessoal do louvor, né? Tudo passa pelo diretor de culto para que tudo flua da melhor maneira possível.
E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Vocês têm muita coisa pra falar também, vocês podem falar. Cara, assim. Eu acho que em relação à direção de palco, foi algo que quando veio, ajudou muita muito. gente. Porque era algo que a gente também fazia sendo diretor de culto, né? A gente começou a fazer. Acho que a gente só não levava o púlpito e tal, mas a direção de palco começou ano passado? Finalzinho do ano passado? Foi por aí. Mas ajudou muito. Salvou muita gente. E o quanto ajuda a gente a se concentrar em outras coisas, sabendo que, tipo, lá embaixo tá tudo tranquilo, sabe? Às vezes a gente tem que ficar lá em cima. Então ajuda bastante, cara. É uma função muito importante. Rola alguma coisa lá em cima e a gente tendo que descer e dormir. Cara, às vezes a correria de descer, subir aquela escada. Descendo aquela escada voada. Eu posso falar isso aí. Posso falar isso. Vai falar? Não, vou falar não. Cara, mas é luta, hein? Mas enfim, a gente, essa organização a gente preza pra ficar leve pra todo mundo, né? Sim. E tudo ocorrer da melhor maneira possível. Enfim, acho que é isso. E é gratificante quando a gente chega no final do culto e vê que tudo deu certo, mesmo com os porém, mesmo Nossa, com eu chego em casa agradecendo tanto. Se vocês não sabem, a gente tem um grupinho chamado Mídia Vila Liderança, né? Que tá nós 3 e mais 5, né? 5, 6, 7, mais... Que não, 6, calma. menino? 5, isso. Sim, são é 5, muita gente. 6, 7, é 4. 4, 5, 6, 7. É 4. São mais 4. É isso. É isso aí. São 7 pessoas, né? E lá a gente passa o relatório do todo o culto, né? Toda a programação. A gente passa um relatório, né? Do que aconteceu de certo, de errado, né? O que deu certo, pontos que a gente pode melhorar, né? E isso é muito importante. A gente sempre buscando evoluir, a gente sempre está em constante comunicação. A gente brinca muito no grupo, né? Que é normal. Caraca. Mas a gente faz de tudo para que tenha um evento. A gente já pensa de ter essa equipe, né? Um já pensa na escala, outro já pensa o que pode fazer para melhorar, para viabilizar aquilo, quem pode estar, quem pode não estar. Então, assim, a gente busca essa organização. Aquele grupo nunca tá parado. Nunca tá parado. Sempre... Não tem um dia que ele não esteja... Tem algo lá. Exatamente. E algo interessante que o pessoal não sabe é que, às vezes, o culto de domingo começa pra gente após o domingo anterior. Já começa quando você chega em casa pra dormir. Começa no Infovila, aí depois vem a programação do culto que tem que montar. Nossa. E as coisas que vão aparecendo durante a semana. Vai então, cara, como que foi se tornar líder da mídia? Como que foi pra você esse processo? Como é o sentimento hoje de liderar esse ministério? Rapaz, isso é muito engraçado, porque... teve uma época que eu queria muito ser líder, mas eu não estava pronto. Ainda bem que eu não fui líder naquela época, que foi a época que o Rômulo entrou, né? Então, assim, ele conversava direto comigo. Ele falava, não, cara, esse tempo que eu vou estar líder... Eu acho que o Rômulo ficou 6 meses, 5, 6 meses como líder. Foi o tempo que ele me ensinou muita coisa, muitas coisas mesmo. Foi um tempo de muito aprendizado, né? E... pergunta é o quê? Como estava como líder? Como foi se tornar líder? Então, aí foi esse tempo de aprendizado. E depois, quando eu me tornei, né, eu aprendi muita coisa. Através mesmo da liderança da mídia aqui, eu aprendi muitas coisas até para a vida pessoal mesmo. Né? Eu ainda não sei muito falar, mas eu não sabia quase nada falar. O pastor sabe que eu tinha muita vergonha de falar mesmo, assim, muita vergonha. Não conseguia desenvolver, tremia todo para falar, suava e tal. Mas aí depois eu comecei a ser lançado para falar e eu tinha que falar, né? E eu vi que no futuro isso ia ser importante. Eu tive alguns sonhos sobre isso e eu me via falando para mais pessoas, né? Então eu sabia que eu precisava virar essa chavinha, né? E foi algo muito legal, assim. É muito especial estar ali, poder fazer parte, né? De estar ali na ponta da lança dessa liderança. E é muito especial mesmo, de verdade. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de Deus, né? Fazer isso. O cara que não sabia falar direito hoje lidera mais de 50 pessoas, sei lá. Quase isso aí. Mas tem 50 por pessoas. Por enquanto são 39 no grupo, 39? Que eu vi ontem. Mas 39. Aí a gente teve, fechou as inscrições. Fecharam. Fecharam as inscrições. E foram 22 pessoas. Poucas pessoas. Foram 20 e poucas pessoas que estão para entrar. Então vai ser mais pessoas. Né? Ai, Jesus. Ainda bem que somos 7. E qual foi o maior desafio a assumir essa responsabilidade?
falar. Falar. É. Sendo o Uma maior questão desafio. simples, padre. né? Porque eu tinha que falar com todos os líderes da igreja, né? Porque eu não era só líder da mídia. Eu antes de me tornar líder na mídia, eu comecei a ser funcionário da igreja, né? Eu não era funcionário ainda de CLT, mas é até engraçado, né? Eu comecei a vir uma vez a cada semana aqui, né? Então eu tinha que estar em contato direto com a liderança, né? Então eu tinha que falar com eles, me posicionar, que era difícil demais, né? Foi aí que eu aprendi a falar alguns nãos, né? Aprendi a falar, não, isso não tá legal, não, isso pode, isso não pode, né? Eu comecei a aprender aí e aí eu acho que é isso, foi isso. Eu me perdi no meio da pergunta. É isso aí. Caraca, amei. Agora, como foi essa primeira multiplicação de líderes, né? A gente. É, como a que foi gente pra aqui. você? Cara, Não vocês ser lembram mais a data? sozinho. Vocês lembram mais ou menos do ano? Eu, não lembro, não. eu entrei na igreja no final de 2023. Mas eu entrei pra mídia em 2024, bem no comecinho, assim. Mas eu comecei tirando a fotinha, né? Tirando foto tá. aqui, sei lá. Eu não sei exatamente como a sua que Deve eu te ter chamei foi sido- antes, né? Foi. Antes Foi dela. antes. Mas não lembro também não. Muita Não coisa. foi em também não lembro, não. 2022, por aí? Foi 23, eu acho. Acho que eu passei um ano ali, É, só ali e E tal. engraçado é que tudo aconteceu em um ano, né? Porque eu mal tudo em um ano. entrei tudo em um já... Pode ser que daqui a um ano Calma. você esteja em Taquarituba, você... Moçambique. Cada um vai pra um Mas lugar enfim, diferente. respondendo a sua pergunta, foi um alívio, né? Vocês chegarem, né? Tanto você chegar na liderança Acho. como líder auxiliar, como depois, né? Você chegou depois para trabalhar aqui na igreja, né? Foi. Foi depois, né? Mais ou menos, que eu comecei a ajudar o Rômulo. Aí o Rômulo jogou pra você. Foi primeiro com o Chosen, aí não foi foi? meio que nisso aí. Mas enfim, foi um alívio mesmo de vocês dois, para vocês começaram a me ajudar, né? E eu comecei a poder, né, pensar em outras coisas, né? O pastor falava muito isso para mim. Ele falava assim, quem é o próximo David? Aí eu falava, caramba, isso ainda não virou essa chavinha na minha cabeça, não. E eu tinha muita dificuldade de passar as coisas que eu aprendia, né? Eu não conseguia. Era algum bloqueio aí. E daí eu comecei a investir nisso. Deus, né? É Deus, cara. De alguma forma despertou isso e eu comecei a passar isso. E foi automático, né? Não é à toa que hoje já formamos bastante pessoas, né? E foi isso. Aí o pastor falou, cara, isso eu tenho pra mim até hoje. Uma liderança bem formada é aquela que você se ausenta da igreja e as pessoas não sentem falta, entre aspas, de você. Porque as coisas acontecem sem você estar, né? Exemplo, eu não podia sair daqui antes e deixar a igreja sem mim, né? Infelizmente, porque às vezes as coisas não aconteciam, dava errado, porque as pessoas eram muito dependentes. Sim. Agora não, eu posso ir tranquilo. Ficou, tirou férias aí, ficou Portugal, a gente foi mesmo. chorando. Ficou tranquilo, deu tudo certo, entendeu? Então isso é muito bom, formação de líderes. E quando eu formei vocês dois, eu lembro que eu falei assim, quem vocês vão formar? Foi a primeira Não, coisa. caraca, Vocês a têm gente um mal ano. entrou. Eu falei, quem vocês vão formar? O pastor Lucas acho que implantou alguma coisa assim na vida, assim, tipo assim, de liderança. Você passou isso pra gente. E eu falei assim, e ele falou assim, cara, você vai formar e deles vão formar outras pessoas. Eu falei, tá bom, então vai ser Dito e assim. feito. Tamo aí, Vai ser 7 assim. pessoas. 7 pessoas. E eu falei pra vocês, né, quem vocês vão formar? E daí vocês formaram outras pessoas e isso é muito gratificante. E foi muito rápido também, E né? foi muito rápido, Foi graças a Deus. muito bom, graças a Deus, as pessoas ter chegado. Ai, obrigada. E ele pediu uma pessoa de cada. A gente formou veio com duas. a fila aqui. Caraca. Não, Meu Deus. uma Duas. pra você. Foi duas. Né? Foi 2 pessoas pra mim e 2 pessoas pra ele. Foi isso aí. Veio 7. 7 pessoas. E já tem uns meninos já. Já tem outros aí, uma já. galera Né, já. O Casé também que Um sumiu daqui, fugiu. não sei pra onde ele foi. Mas já tem já os próximos. Já tem os próximos. Tem já o pessoalzinho sendo treinado aí. Graças a 2027. Deus. Amém, 2027 Senhor. tá chegando aí. Eu vou filho. tirar férias. Mandar meu esses pai. meninos tudo pra Moçambique e tudo pra longe. Vai pra Davi? Taquarituba. Trabalhar. Pô, esse povo aí. trabalhar, filho. Falamos da primeira multiplicação, né, de líderes. Agora uma mais recente, que foi a segunda multiplicação. Como que tá sendo esse processo agora? Que antes aliviou, agora tem mais gente ainda. Ele tá descansando. Graças a Deus, porque
como eu falei, se não fosse essa multiplicação, não teria como passar por essa fase da igreja, né? Uhum. A igreja antes, quando eu cheguei, né, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu cheguei, essa sala era a administração, né, que a gente chamava de secretaria, e ela foi para lá, para onde é agora, lá na frente, né, do prédio, e eu comecei a trabalhar aqui. Essa sala não tinha nada a ver com isso. Ela tinha uma janela ali e tal, e tudo mais. E o pastor me colocou para trabalhar aqui. E eu vinha uma vez por semana. E assim, tinha, sei lá, uma arte para fazer por semana. Hoje a gente tem isso por segundos, a gente tem por minuto um pedido de toda hora, hoje mesmo. Nossa, posso contar quantas artes me pediram só hoje. Quantas aí. Coisas, Então, assim, não tinha nada para fazer. Era pouca coisa. Né? E hoje não tem como, né? Hoje não teria como, se não fosse essa liderança formada, não só de vocês, mas desses outros líderes auxiliares, a gente não conseguiria trabalhar em paz, né? A gente teria que estar na liderança da mídia ali, dando atenção muito para a liderança da mídia e talvez sobrepondo, né, o trabalho aqui na igreja. Então, assim, no começo foi muito difícil de conciliar, hoje é bem mais tranquilo E ver também, cara, essa semana, a mensagem lá, que eu não vou falar os nomes, mas no nosso grupo lá, que mandaram se retratando. Que bonitinho, né? Que bonitinho, caraca. Foi maneiro, né, cara? Assim, cara, ver as pessoas, assim, errando, assumindo seus erros e melhorando, buscando melhorar por causa da liderança, reconhecendo, né? Reconhecendo. Também. Foi muito legal, assim. Me emocionei. Fui emocionado, padrão. Tem sido um aprendizado, um crescimento muito, muito bom, né? Tipo, quando a gente tem crescido como equipe, né? Algo que o pessoal às vezes não saiba, que a gente, além de ser líderes, todo mundo é amigo, né? A gente sai pra rolê, vamos tomar açaí. A gente marca 50 cantando dentro de um carro. Mas é muito bom. É algo que eu vejo que ajuda bastante o nosso ministério a avançar nessa parceria que a gente tem entre a gente, essa confiança, né, um no outro, que faz com que... É uma emoção diferente, como diz o patrão, é o filme do Divertidamente. Mesmo, eu falei pra eles essa semana. Eu vejo o filme do Divertidamente no nosso grupo. Gente. Cada um tem uma personalidade. Um é feliz, outro é triste, outro é... um é doidinho, outro é estressado, outro é amoroso. É uma graça. A gente vai botar todo mundo numa Kombi e vamos lá na central de Belo Horizonte ainda. O Divertidamente chegando. Porque o nosso objetivo é esse aí. É isso, um dia todo mundo lá. Um dia, lá. quem sabe. Em nome de Jesus. Amém. O que Deus tem te ensinado sobre levantar outros líderes? Tem me ensinado que compartilhar, né, muito melhor do que reter, né? Reter o conhecimento, né? Não só compartilhar tecnicamente, mas também conhecimento sobre a Bíblia, até mesmo nossa, esqueci a palavra, mas o testemunho da sua vida, né? A forma que você conduz as coisas e tudo mais. Então, Deus tem me ensinado muito nisso, né? O que eu peço a Deus é que a minha liderança não seja somente uma liderança técnica, mas seja também uma liderança espiritual, né? Então, ele tem me ensinado bastante nisso. Muito bom, né? Agora, trazendo um pouco para a sua vida, dentro disso tudo, como surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na igreja? Então, foi na pandemia, foi em 2020 ou 2021, não lembro exatamente, mas eu lembro do dia que o pastor falou comigo e onde eu estava. Eu estava na mesa de som, mexendo em alguma coisa, e ele chegou e ele falou assim: cara, você não tem vontade de trabalhar, vir um diazinho na igreja? Não, trabalhar não. Vir um diazinho aí na igreja, fazer uns negócios aí de mídia e tal, tudo mais. A gente separa uma sala pra você e é isso. Vamos ver se dá certo e tal. Aí eu falei, tenho. Na época eu fazia direito. Advogado David. Na época eu fazia direito. Aí ele falou assim, aí eu falei que tem. Eu falei pra ele, tenho. Aí ele, então eu vou ver com a Marlu se é possível isso. Aí ele viu, depois ele me mandou mensagem, falou... Não, depois ele me encontrou e falou, é possível sim, você aceita vir pra igreja? Aí eu vim uma vezinha na semana, falei que não tinha quase nada pra fazer, né? Então, eu ficava nessa sala aqui. Cara, eu ficava, olha só, eu tinha uma televisão ali,
eu parecia que eu tava na NASA. Era uma televisão ali, 2 monitores de um lado pra fazer uma arte. Depois eu vi que era necessário só um notebook, só que funcionasse, né? Mas enfim. Era muito legal, foi um tempo muito legal. Eu lembro que naquela época só tinha, assim, na equipe, tinha eu, Carol, pastor Johnny pela AMP, se eu não me engano, pastor Lucas, Marluce e a Tia Anice. Hoje a equipe tá... grandona também. Gente, multiplicou. Muito grande, né? Multiplicou, acho que vai dar o dobro disso. Né? E... Caraca, eu já esqueci a pergunta. Fala de novo. Como surgiu a oportunidade? Foi isso. Aí ele começou vindo um dia, aí a necessidade foi aumentando, vem 2, vem 3. Aí eu vim durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, 20, 21, 2 anos mais ou menos, vindo 3 dias. Aí depois eu lembro que ele me chamou no gabinete e falou, cara, acho que tá na hora. Você virar mesmo, vir direto, virar funcionário da igreja e tudo mais. E foi isso. As coisas foram acontecendo. Tá aí até hoje. Tá aí até hoje, né? Viu que 3 dias não dava, né? E falou, não, cara, tem que vir sempre agora. Aí vem 6 não dá. Pô, vem 5 não dá, pô. Vem até imagine domingo. 3. Vem domingo, vem sábado, vem tudo. Mas foi muito especial. E o que fez você continuar, tipo, permanecer? Porque você decidiu também permanecer? Por uma palavra simples, é aqui que eu tenho paz, assim, de trabalhar, né? Eu sinto que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. É a maior certeza, já falei pro pastor, é a maior certeza da vida, assim, é que eu tô no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Se Deus tem outra coisa no futuro, né? O futuro a Deus pertence, eu sei que Ele vai fazer a vontade dele. Mas hoje eu sei que eu tô no lugar certo, fazendo o que é para fazer. Eu lembro que uma vez, não tenho vergonha de falar isso, mas uma pessoa me parou ali embaixo, me chamou para trabalhar em outro lugar para receber 3 vezes mais do que eu recebo aqui na igreja. E eu falei, não, cara, não é o que eu quero, né? Ia trabalhar menos, ia trabalhar bem menos. Aí eu falei, não, aqui eu tenho certeza que eu tô no lugar certo, entendeu? É mais do que dinheiro, é a vontade de estar trabalhando para as coisas de Deus, né? A vontade de estar num lugar, né, que você se sente bem, se sente amado, as pessoas se importam com você, a igreja é uma empresa, mas não é uma empresa tipo empresa daí que você bate o cartão e cada um vai para sua casa e ninguém tá nem aí para você, né? Seu chefe não tá muito aí para você, enfim. Aqui é diferente, aqui é uma família mesmo, a gente sabe que a gente pode contar um com o outro, né? A gente sabe que a gente pode chorar uns com os outros, pode se alegrar uns com os outros, então isso para mim... O clima é totalmente diferente, né? Você pode totalmente. chegar aqui mal, mas você vai sair daqui Muda, com certeza... Ih, quantas vezes, o William chegou diferente. chorando aqui, a gente... Vamos Já acelerar, acolheu. bota uma música aí, Já aconteceu. vamos fazer uma vitamina de morango. Caraca, então... A famosa vitamina. Toma uma vitamina de morango que você vai dá melhorar. Tudo certo. Cara, mas algo que... A gente vai falar um pouco mais abaixo depois sobre isso, mas algo que eu tenho muita semelhança contigo, que eu me inspiro, é essa questão de ter essa certeza, sabe? Quando vocês me chamaram para estar aqui, para te ajudar e tal, cara, foi uma paixão que acendeu, sabe? Uma chama no coração. E hoje eu não consigo me imaginar fazendo nada, a não ser o que eu faço hoje, é trabalhar com vocês e tal, e estar aqui. Sabe quando sua vida está sem propósito e você não sabe o que você vai fazer, para onde você vai, e quando você encontra, tipo, parece que tudo fez sentido? Foi tipo isso que aconteceu, sabe? E, cara, igual você falou, sem palavras, estar num lugar que é mais que um chefe, né? Um coordenador ali, mas tipo uma família mesmo, sabe? Esse cara é meu chefe e a gente reserva pra caraca. Eu passo mal Chefe com não, você. pelo amor de Patrão. não, nada de O patrão não, patrão. pelo amor de Patrão. Deus. Brincadeiras à parte, mas trabalhar com o David, né? Que é líder e de certa forma o chefe. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas também de ter essa relação de amizade, né? Assim, com todo mundo também, com o pastor. Pô, em que lugar que a gente vai poder brincar com o dono da empresa? Assim? Não, e com o pastor ainda, que é difícil às vezes. Então, tipo, uma parada que, cara, marcou minha vida, sabe? Assim, só saio daqui se Deus mandar pra outro lugar mesmo, porque Mandar pra Moçambique. se depender de mim, Ó. é aqui pro resto da vida. E além do trabalho aqui na igreja, você também trabalha como um fotógrafo fora daqui. E,
Então, como você concilia isso? Trabalhar na igreja, fotógrafo lá fora. Difícil, né? Muito difícil. Acordar Já 4 faz da pouca manhã, coisa já, tirar né? foto. A gente trabalha na igreja. É assim, o pessoal não sabe, mas assim, trabalhar na igreja, a gente trabalha de 8 às 5. Mas se tem alguma coisa pra fazer depois das 5, de madrugada, a gente faz. Não tem essa, entendeu? Andando. Se tem uma... Musical aí, ó. Monta. A gente não tem essa questão de horário. Você tem que fazer algum conteúdo, alguma coisa. Não tem essa questão. E assim, é o que eu falo, é mais do que um trabalho, né? Não é pesado isso. Não é mesmo. Né? Quantas vezes eu já fiz coisas de madrugada para entregar no outro dia para a igreja, ou às vezes para entregar na hora mesmo, precisa fazer, precisa de um comunicado, precisa e tal, e virar a madrugada fazendo, né? Cara, eu já esqueci essa pergunta. Como você... Você acredita? Eu Acho que eu tô nervoso. Tá. Deve ser isso. Como você concilia trabalhar na igreja e ser fotógrafo? Isso. Do ano, acho que foi de 2000 e... Deixa eu ver aqui minha colinha. Colinha do patrão. O cara tem 2 empregos, filho. Aí, diferente. Deixa eu só lembrar. Eu fazia direito. Deixa eu voltar um pouquinho só. Eu fazia direito, né? Fiz 2 anos e meio de direito. Gente. Não aí quando chegou na parte difícil, que é processual, civil, processual, não sei o quê, aí eu falei, não é pra mim não. Aí eu tinha uma amiga chamada Raíssa, que ela fez direito, ela terminou direito, e tadinha, hoje ela não usa direito pra nada. E aí ela falou pra mim, cara, se você puder sair com 2 anos e meio e fazer o que você gosta, ainda dá tempo. 2 anos e meio, metade, você consegue sair. E eu estagiava junto com a Marilene lá no fórum aqui de Itaguaí, eu ouvia as audiências de... Esqueci o nome do processo que dava. Eu digitava as audiências, enfim. Então eu já estava meio que evoluído no direito, né? Uhum. E ela falou isso pra mim, eu falei, cara... O pastor também, né, falou muita coisa pra mim sobre essa questão, mas ele não obrigou assim. Ele não falou assim, não, você tem que trocar de faculdade. Não, eu trabalhava aqui e ainda fazia direito. Mas aí eu comecei a ver que eu ia pra faculdade com as demandas da igreja pra fazer. Eu chegava na faculdade, levava meu notebook, fazia as coisas da igreja, assistia um pouco da aula e fazia as coisas da igreja. Eu falei, cara, acho que eu tô no lugar errado, não é possível. Aí eu troquei em 2000 e... Anotei aqui, mas... Enfim, já perdi. Isso foi... 2020. 2020.2 foi metade do ano. Eu entrei para fazer publicidade. Daí eu concluí, graças a Deus, 4 aninhos. E deu tudo certo. Em 2022... Aí eu comecei em 2018 a gravar vídeo. Aí eu fazia vídeos, alguns vídeos de casamento e tudo mais. Uhum. Já fiz vídeo de tudo quando você imaginar, eu já fiz já. Até no meu aniversário de 15 você fez também? Eu fiz. Verdade, eu tirava... Foi fotógrafo no meu 15 foi anos, mesmo. Poxa. Foi mesmo, né? Arrasou. Tem um tempinho já, hein, Heloísa? Caraca. Ai, para. Pelo amor de Deus. E eu não fazia só vídeos. Não era só vídeo, né? Eu criava, eu anotei aqui, porque senão eu esqueço. Fazia filtro de Instagram, olha só. Caraca. Fazia arte, fazia identidade visual para perfil de doutor, de doutora, de psicólogo. Fazia muita coisa, gerenciava a rede social das pessoas, né? Mas eu vi uma coisa que hoje eu tenho pra mim como algo certo, que quem faz tudo não faz nada bem. Você tem que focar numa área, né? E eu comecei a focar na área da fotografia. Eu migrei tudo, tem gente que acha até hoje eu sou parado. Você pode fazer um vídeo? Não sei o que, você faz vídeo, não sei o que. Eu falei, cara, eu parei de fazer vídeo em 2022. Eu parei de fazer vídeo. Tá atrasado. Eu só faço vídeo pra igreja, sempre falo. Eu faço vídeo pra igreja, só pra igreja. Deixar bem claro agora pra todos os irmãos da vila que eu trabalho de vídeo só pra igreja. E eu comecei a focar na fotografia. Daí, com a fotografia, eu comecei a fotografar de tudo mesmo. Tudo, aniversário, tudo. Foto profissional, né, de business e tal. E em 2020, a gente tá em 26, 25, 24. De 23 para 24 foi a transição de eu começar a mudar a minha fotografia para um nicho só. Que eu vi que eu tava atendendo tudo, mas que não era aquilo ali mesmo que eu queria fazer. Né? Eu não queria fotografar tudo. Eu queria um nicho só que é o que eu faço hoje. Casamento, ensaio de casal e gestante. São as 3 coisas que eu fotografo hoje. Você pode me ver fotografando, né? Outro tipo de evento, mas com certeza eu já fotografei essa pessoa no passado. Né? Eu só fotografo outro tipo de evento de pessoas que eu já fotografei, né? Clientes antigos. Enfim, aí eu mudei. Eu lembro que em 2023 foi o ano que eu mais trabalhei.
eu fiz 195 ensaios. Caraca. Foi muita coisa. Muita coisa. Às vezes eu pegava na sexta, fazia 2, no sábado eu fazia 2, 3, no domingo eu fazia 1, às vezes na segunda eu fazia mais 1. Ainda trabalhava na igreja. Ainda trabalhava na igreja de segunda a sexta. Né? Então, assim, foi um tempo que foi um aprendizado, né? E se tiver, eu tava até pensando nisso ontem, né? Se tiver que voltar, né, por alguma questão, né, financeira ou algo do tipo, a trabalhar assim, eu já tô acostumado. Né? Eu ia dormir 2 da manhã, acordava às 6 horas e continuava editando e tal. Meu Deus. Então, vivo aí. E tô vivo. Eu já tô acostumado nesse ritmo, né? Mas eu vi que isso não era saudável, porque eu não conseguia dormir direito. Percebeu quando isso faz mal. Aí eu falei, não, acho que esse tempo é uma hora acabar, vai ter que acabar. E eu fui começando a programar, né? Eu falei, então eu vou focar em uma área, que são nessas 3 áreas que eu falei. E hoje eu consigo conciliar mais, respondendo essa pergunta, eu consigo conciliar mais as coisas da igreja e as coisas de trabalho externo. Né? Eu consigo pegar alguns ensaios, alguns casamentos, focando mais nesses serviços que eu falei e fica mais leve, né? Bem mais leve. Consigo dar conta de tudo, fazer tudo bem. Né? Que começou há um ano, acho que foi em 24, não sei se foi em 24, mas eram tantos trabalhos que estava virando automático, né? Era automático, eu ia fotografar e mais um ensaio. E não era isso que eu queria, não era só mais um ensaio, né? Que a gente fala. É sempre uma forma de você contar a história, né, da pessoa. Seja um ensaio de gestante, ou casal, ou um casamento, você está contando uma história ali. Então você precisa estar ligado naquilo ali, não só um automático de fotografar e só porque eu estou ganhando dinheiro, tá legal. Não é isso. Então eu falei, então precisou melhorar isso aí. E eu vim reduzindo. Né? E a quantidade de ensaios vieram caindo de propósito, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo conciliar bem isso aí. Ai, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Respirar um pouco, né? Descansar um pouquinho. Consegue dormir na paz, né? Tem mais horas de sono. Eu consigo dormir mais tranquilo. Não precisa acordar, ficar de madrugar. Às vezes ainda precisa madrugar. Mas não é sempre. Antes era quase sempre. O dia. Nossa, tadinho. Eu ainda acordava, não ia ter esse pique pra isso. Meu Deus você, filha, você não teria mesmo. Não teria. Pra quem não sabe, a Heloísa, antes do podcast, estava dormindo. Gente, ela chegou a Heloísa do sono. Cara, eu cheguei. É curso, né? Senai, pô. Do curso que ela faz, do Senai. E ela dormiu uns, sei lá, meia hora deitada no chão. Foi por aí. Você me ajudou. Eu chamo ela de bicho preguiça. Você deixou eu ter esse momento, né? Eu falei, pode dormir. Ela querido. Querido. A gente sabe que isso não é fácil, né? E você já teve momentos de dúvida ou cansaço? Mas como você lidou com isso? Sim. Já tive sim, mas não em relação à igreja. Foi em relação à fotografia. Sendo bem sincero, eu já até comentei isso com o pastor uma vez, que meu objetivo não é fotografar para sempre, né? Eu tenho na minha cabeça um ano que eu quero parar de fotografar e focar somente na igreja. Pode ser que eu não pare totalmente, pode ser que eu faça 2 casamentos no mês, ou 1 casamento. Mas assim, eu quero mesmo focar muito na igreja, né? E eu sei que isso uma hora vai chegar totalmente. Não que hoje eu não foque, tá? Hoje a gente já foca muito. Mas tô falando assim, de sábado, eu sei que a igreja, eu tenho certeza disso, que a igreja vai chegar num nível, né, de expressão, de tamanho, né? E isso, por favor, entendam bem que isso é natural de uma igreja que está buscando vidas, alcance, né, mais vidas e acabe crescendo, multiplicando e tudo mais. Vai chegar num nível que vai ter coisas sábado, vai ter coisas o tempo todo na igreja. E a gente eu não vou conseguir conciliar, ter uma rotina de muitos ensaios e tendo que estar aqui, né? E se eu puder escolher de fotografar ou estar aqui, eu prefiro estar aqui 1000 vezes, né? E então é isso. Cara, eu já esqueci da pergunta de novo. Você acredita? Momentos de dúvida, cansaço, que eu falei, como você lidou. De fotografia. Cara, eu vou ter que ver o que tá ruim na minha memória. O médico, viu? Fala de mim. Não, fala de mim, aí, ó. Você, sua memória também é ruim demais. Eu aprendi com você. Ruim demais. Eu acho que é convivência contigo. Deve ser, tá passando. Tá passando de é o nervoso. Mas enfim, tive essa dúvida sim, né, de se eu tava... Agora eu lembrei de uma coisa importante. Teve um ano, todo começo de ano, o pessoal da fotografia sabe, né, do audiovisual sabe que é complicado
conseguir evento. É muito difícil, assim, as pessoas chamam, mas não fecham, é normal isso. Verdade. Né? E a gente que trabalha com fotografia há um tempo, a gente fecha o ano anterior contando que os 3 primeiros meses vão ser difíceis, são meses difíceis, assim, de fechar as coisas de fotografia, né? E a gente faz esse planejamento. Eu aprendi durante os anos a fazer esse planejamento financeiro, né? E eu teve um ano específico que, cara, passou 2 meses, não sei se foi em 24, 22, 23, foi 23, eu acho. Que foi o ano que eu mais fotografei. Mas nesses que eu falei, né? Foi o que eu mais fotografei, 100 e poucos ensaios. Mas chegou fevereiro, metade de fevereiro, eu não tinha fechado nada. Nada. E eu comecei a falar, Jesus, será que o senhor não quer mais que eu fotografe? Aí eu fotografei, ó. Tô ficando doido. Eu chamei o pastor Lucas e o Rômulo para conversar. Eu lembro até hoje, foi na sala ali embaixo. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo mais fechar nada. Será que eu não devo mais trabalhar com fotografia? Não sei. Eles falaram, cara, espera mais um tempinho. Cara, foi uma semana. Começou assim, ó. Eu orei, começou de novo, a voltar os eventos e tal. Eu falei, Deus, então é isso que o Senhor quer mesmo. Né? O Senhor tá dando oportunidade, então é isso que o Senhor quer. E todas as vezes que eu oro para Deus, né, em relação à fotografia, eu peço que eu venha fotografar as pessoas que Ele quer que eu fotografe. Né? Não só por dinheiro, mas as pessoas que eu venha de alguma forma impactar a vida dessas pessoas, né? E... enfim, aí passou por essa dúvida, nesse momento foi muita dúvida mesmo, mas Deus, graças a Deus, respondeu a oração. Ai, que fofo, gente. Cara, bom que já introduziu o próximo tópico já. Caraca. Você tem noção do quanto você inspira outras pessoas? Aqui começa por aqui, né? Você já inspira muito. Você tem essa gente. noção, cara? Não, eu nem Quantas gosto de pessoas- falar sobre isso. Que isso? Nem gosto de falar sobre isso. Mas enfim, se vocês quiserem falar, mas enfim. É algo que eu busco assim na fotografia. Não vou responder essa pergunta que eu não sei o que responder. Mas algo que eu busco na fotografia de uns tempos pra cá, da metade do ano passado pra cá, é impactar de uma forma mais direta a vida das pessoas, né? Às vezes um ensaio é um ensaio corrido e eu não consigo falar diretamente com a pessoa sobre Jesus e tal, e eu tenho um pouco de de travamento ainda para falar diretamente. Mas assim, a gente sabe que a nossa forma de lidar com as coisas, de reagir, de comunicar, né? A nossa forma de comunicar, ela transparece Jesus. Ela pelo menos deveria, né? Transparecer. Então, o nosso testemunho também fala muito forte. Né? E eu falava assim, Deus, eu preciso de algo que venha impactar mais a vida das pessoas. Você sabe que eu vou falar da Bíblia, né? Eu sabia que você ia falar. Mas já sabia. Então, assim, eu pensava assim, qual forma que eu posso impactar mais a vida das pessoas? A proposta que eu mando é com versículo. Os atendimentos que eu faço, eles têm também... Agora você tá entregando até a Bíblia, né? Que então. bonitinho, gente. Aí eu falei, mas eu preciso ser algo mais, né, do que isso. E então eu pensei assim, poxa, por que eu não posso dar uma Bíblia para a pessoa, né? E com essa Bíblia dar uma fotinha Polaroid para a pessoa, né? Escrever algo na Bíblia, né? Uma dedicatória. E desde o ano passado eu entreguei de setembro. Foi de setembro a dezembro. Eu entreguei 25 Bíblias. E esse ano eu não sei quantas foram, não contei ainda. Mas se Deus quiser, esse ano vai ser o dobro disso, em nome de Jesus. Tomara que seja mais 50 e muito mais. Né? E eu sei que isso impacta a vida das pessoas de alguma forma. Né? E assim, eu atendo muitas pessoas de diferentes religiões. De todas vocês pensarem. E isso é muito legal, porque todas aceitam, né? Todas elas aceitam a Bíblia Sagrada, isso é muito legal. E poder, né, levar essa palavra não só para as pessoas do Rio de Janeiro, né? Eu também, graças a Deus, Deus tem dado a oportunidade de fotografar pessoas de Goiás, muita gente de Belo Horizonte, muita gente de São Paulo, né, que vem para o Rio para passar um final de semana. Né, e ver que a Bíblia que eu estou dando está chegando em outros estados, né, isso é muito gratificante, né? Você inspira a gente, pô. Uma inspiração. Amém. Caraca. Não, ficar com vergonha. O que você diria para quem quer começar na mídia hoje? O pessoal novo que está chegando. Cara, compromisso, que tenha compromisso, vida com Deus, e que queira aprender, né? Porque às vezes a pessoa pode chegar
não sabendo algo, mas ela precisa querer aprender, não ficar estagnada ali, né? Naquilo ali, né? E compromisso, muito compromisso, gente, por favor. A gente precisa de pessoas que são compromissadas, porque deixar a gente na mão numa escala é complicado, né? Ai, quantas vezes eu já entrei em desespero. Eu falo que é a dor do líder, né? Meu Deus. Compromisso, vida com Deus e vontade de querer aprender. Essa é a resposta. Ela teve que aprender as funções e a gente ensina. Isso aí é o mais fácil. Pô, mas o compromisso tá é... aqui com a gente. Chegou, não sabia nada, sabia tirar foto. Tá vendo? Eu só cheguei pra tirar foto só, gente. Agora já faz tudo, filho. Agora você vai fazer coisa pra caraca. Diretora de palco, direção de culto. Tudo. Quase tudo. pregando daqui a pouco. Quase. Vem você primeiro. Vem você primeiro, hein? Retiro que vem. Aí, ó. Que conselho você daria pra quem sente um chamado, mas tem medo de exercê-lo? Não tenha medo. Brincadeira. Não tenha medo. Entregue esse medo a Deus. Tenho certeza que Deus ele é perfeitamente bom, né? E Ele vai te dar a porção certa no tempo certo para o que você precisa fazer a cada momento, né? Eu diria que a cada tempo Deus ele dá a porção certa que você precisa para viver aquele momento, né? Até ano passado eu precisava de uma tal coisa e Deus me dava. Esse ano já virou algo, né? Esse ano a nossa igreja vai evoluir mais, a gente tem mais coisas, a visão da igreja continua sendo células e tudo mais, mas a igreja agora vai ter coisas novas que a gente nunca passou, então assim, a gente fica na expectativa, né, de tipo assim, caramba, será que a gente vai conseguir dar conta de coisas assim que a gente nunca fez? Mas eu tenho certeza que Deus vai provendo no caminho, sabe? Aceitar o que Ele tem pra gente e crer que Ele vai no caminho, acho que foi o Rômulo que falou isso, que no caminho Ele vai nos dar a sabedoria necessária para enfrentar, né, passar por aquele desafio. Verdade. E que tipo de líder você deseja formar? Líderes como vocês. Caraca, gostei. Líderes compromissados, líderes que se tiver chovendo, venham à igreja. Brincadeira. Piada interna. Mas líderes que possam estar disponíveis, né, para a obra do Senhor, seja aqui, seja onde for, né? O William, ele foi para Taquarituba, né? A gente brinca, mas ele foi mandado para lá, né? E graças a Deus ele conseguiu, né, ajeitar as coisas de lá, deixar tudo certinho lá. E assim, líderes disponíveis que possam aceitar o ID também, não só daqui da Vila Sede, mas que possam ir para outras igrejas, ensinar outras pessoas, né, que têm esse coração amoroso, ensinável, que possam realmente contribuir e que formam outros líderes também. Líderes que formam outros líderes. É isso. Ter uma visão multiplicadora é algo que muda completamente a nossa forma de viver. Quando você ensinou pra gente nessa chave de multiplicar, virou uma chave que agora também sou igual você, não consigo desligar agora. Fico pensando no próximo. A gente tava no açaí, lembra? Acho que foi no açaí. Caraca, verdade. Foi? A gente começou no açaí lá, que o patrão pagou tudo pra gente. O patrão pagou açaí pra gente. A gente teve uma reunião privilégio, ali. hein? Privilégio. Gente, porque hoje quem bom. tem que pagar é vocês. A gente começou lá, os nomes que estão hoje trabalhando com a gente na liderança, foi o que a gente falou lá, né? Foi. 2 pessoas foi pro William e 2 pessoas pra mim. Foi muito bom. 2 pessoas estão ali. E as 2 já estão ali, estão sendo treinadas. Tem a equipe já 2027 sendo formada. Graças a Deus. E ali, ó, vou falar, acho que não vai estar aí não, mas tem a galera aí que também coordena o Chosen Cash aí, ó. Se não fosse o Davi, o Cazé, não tem como isso acontecer. Chegou o Chosen Cash começou aos primórdios, lá na época das cavernas, né, que era eu, Pastor Lucas e Rômulo, né, e antigo, não tinha nada a ver com isso. A gente tem luz, uma luz profissional, essa luz é boa demais, né? Rapaz, a gente não tinha nada disso, era nos primórdios mesmo, mas a gente sempre fez muito com amor e sempre tentou entregar o máximo que a gente conseguia naquele tempo. E hoje chegou na proporção a igreja que eu não consigo estar mais todo Chosen Cash, né? E foi uma coisa que o pastor Lucas também falou. Ele falou, cara, forma outra pessoa, né? Outras pessoas que você possa descansar dessa agenda, né? Porque é uma agenda também pesada, não é uma agenda fácil também, né? E ali, ó, já tá ali, filho. Já falei pra ele que manda na mídia do Chosen Cash, né, Davi? É ele, ó. Ele e o Cazé, filho. É os dois. Já tá descansando já. Graças a Deus.
E qual foi o momento mais marcante da sua jornada? Caraca. Jornada, Pô, aí, ó. parece que eu tô com 50 anos já. Caraca. Envelheceu desde Caraca. agora. É a barba, pô. É a barba. Acabou. Caraca, agora tu pegou essa pergunta aí. Meu Deus. Pô, mas do tu céu. tem história. Musical, conferência, retiro. Cara, mais Muita marcante. coisa. Meu Deus, não tenho ideia não, cara. Nossa, William- pula pra outra pergunta. Brincadeira. O William brincadeira. acabou com você Não, agora. é porque mais Pode encerrar, marcante... pô. Cara, sim, não tenho assim algo. Tem muitos, né? Coisas marcantes. Mas é ver Deus provendo no pouco, sabe? Eu acho que isso é muito marcante. A gente que trabalha na igreja, a gente sabe, né? A igreja, ela, graças a Deus, ela sempre tem. Graças a Deus, Deus tem permitido a igreja ter as contas sempre pagas em dias, mas a igreja não nada em dinheiro, né? As pessoas acham que é fácil, né? Mas não é. Então, assim, ver às vezes coisas que Deus provendo de última hora, algo que a gente precisava, né? Algum equipamento, algo assim, né? Deus tocando no coração das pessoas e Deus provendo mais do que a gente pensou, né? Para tal evento ou para algo. Então, assim, ver a mão de Deus em cada detalhe é marcante, é a melhor coisa que tem. Muito bom. É gratificante. né? É gratificante. Agora pra gente rir um pouquinho, né? Mais um pouco. vai A gente rir um tá pouco. rindo o tempo todo. Qual foi o... Cara, não dá. Qual Ai, foi ai. o momento mais caótico da mídia que você já viveu? Eu falei, tirando domingo que a gente Tirando passou. domingo. Rapaz, eu não vou mostrar aqui, ó. Tô dando sangue pela mídia. Eu caí na escada domingo. Jesus, bati o joelho. Caraca. Cara, Eu não vou não contar disso escutei. não, mas porque foi uma derrota. Mas, enfim, tá vivo, gente. Tá pra vivo, resolver um gente, BO. tá Mas vivo. deu certo, graças a Deus. Cara, o momento mais caótico... Ai, foram tantos que... Fica até difícil. É porque tudo é... Tem muitos desafios, né? São muitos desafios Acho toda que vez. todo mundo aqui já passou por uns momentos caóticos. Mais caótico. Tu lembra alguma coisa? Eu não Cara. lembro, cara. Que foi muita coisa. Muita coisa. De verdade. sei. Mas eu também tô tentando. Eu acho que a gente fazia as coisas de última hora. Eu ia falar isso. Teve um musical que a gente faltava, sei lá, algumas Lembra de horas. algo? O quê? Fala. Montar o LED, luz, as paradas antes do musical. Acho que Então. foi de Natal, se eu não me engano. Eu ia falar Quando disso. isso? Não, de Páscoa. Acho que foi de Páscoa. Foi algum ano aí que a gente estava com tudo pronto pro próximo dia, pro dia do musical. E do nada as coisas mudaram. E a gente teve que mudar tudo. Assim, projeção, tudo. Ah, aquele... O telão que você tá falando? Mas aí tá. a gente tinha um telão em pé e tal, então a gente teve que mudar tudo. Eu lembro que a gente estava na montagem, estava ensaiando, montando luz, montando LED, e o William tava com o computador de um lado, né, ali com a Carol fazendo um material que tinha que... Lembra? Foi a época do Foi pátio. conferência, Foi a época foi do pátio que a conferência. gente... Musical, né? A gente... Verdade, A gente reformou o pátio, então tinha que fazer muito material lá pra baixo. O William tava fazendo material do pátio, eu fazendo material do LED, assim, de última hora, faltando Gente, um dia. O caótico. A gente, Cara, a gente saiu daqui, eram as meia-noite. foi pouco. tarde, foi muito tarde, assim. Foi tarde. E, Tudo assim, eu não pro outro levo isso dia. como caótico, não, porque eu já tava Não. meio que acostumado, né? E foi resenha também, foi legal. Foi legal. Mas, Então, assim, são foi. momentos de caótico, assim, acho que não tem Não. muito, não. Uma palavra muito forte, caótico, né? É porque a gente lida com tudo muito... Rapaz, tá Leve, acostumado à pressão, filho. Trabalhar com o pastor Lucas tem que estar Tem que acostumado, saber. filho. Esse ano, então, a agenda tá... Pô, cheio. aí. Não é ruim trabalhar com o pastor Lucas, não, hein? Pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, Deixando não, claro não. aqui. Mas assim, é ativo o tempo todo. E assim, graças a Deus por isso. Tem que porque- ser ligado 220 também. Graças a Deus por isso. Porque se não fosse, cara, a gente não conseguiria fazer as coisas num tempo hábil, não. Porque se você não tem um líder ali como ele, falando assim, ó, isso aqui tem que estar pronto, cobrando, não que ele cobre o tempo todo, tá, gente? Realmente, ele não cobra, ele confia no nosso trabalho. Mas se você não tem um líder ali que realmente te inspire, né? Ele inspira você a ser assim, né? Pela forma que ele conduz a vida dele, pela forma que ele trabalha, né? E tendo várias lutas, muitas lutas mesmo, e ele consegue ser acelerado do jeito dele, dar conta de tudo e fazer coisas que a gente às vezes nem imagina que ele faz, e faz pra ele, faz pro NTSL, faz pra igreja, faz pra um monte de coisa ao Bom mesmo tempo. trabalho. Eu falei, cara, se o meu chefe, né? Meu chefe, não gosto de chamar ele de chefe não, mas meu chefe, ele é assim, cara, quem sou eu pra não ser uma pessoa também que dê conta das coisas, né? Então, assim,
Graças a Deus tem uma pessoa assim. Se fosse uma pessoa mais devagar, eu acho que Ai, a gente não daria conta das coisas que tem que fazer na igreja, não. Não daria mesmo. É loucura. Sempre tem uma história de bastidor, né? sim. Agora, Meu Deus. alguma história engraçada que aconteceu nos bastidores. Deixa eu pensar. Fala aí, Will. Eu não tenho nada. Eu tenho que Cara, é pensar. muita coisa, Tem cara. que pensar. Tem que Uma pensar. recente, a gente indo lá pra Atitude. A resenha com a Vitória. Cara, e tal. não dá. Enfim. Mas Gente, eu a lembrei gente disso agora. marcou esse rolê. Foi em fevereiro, se eu não me engano, antes mesmo do retiro. Foi, de Demorou. marca tempo. A gente decidiu se ia ou não no próprio dia. Dia 14. Foi. Porque confusão, carona, Porque carro. eles encheram o saco pra ir lá. Aí fala, não, vai, Vamos, marca vamos d'água, marca Não, d'água. A marcamos. data, vamos. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei assim, tá. Aí eu tive duas pessoas que me chamaram pra fechar foto nesse dia. Eu falei, não vou fechar, tá? A gente vai, nós vamos nesse negócio, na igreja. Aí chegou um dia anterior, não vamos mais não. Aí eu falei, não vamos mais não? Duvido que a gente não vocês vai. vão. A gente vai até a pé, filho. A gente tem que ir. Aí, Caraca. enfim, mas foi uma luta. No dia a gente conseguiu, o milagre do Senhor Pô, pra foi poder... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças Porque enfiar a Deus. 7 cabeças no mesmo carro não daria, né? Não, e 2 na mala, É. um deitado Não dá. Se a polícia assim, parar, já era. um Deus deitado me no colo atrás, 4 atrás, tu deitado lá. Pô, Cara, mas foi engraçado esse... mas Essa conta uma resenha. de bastidor aí, cara. Eu não consigo lembrar. Eu também não consigo, ele tava rindo tanto Eu aí lembrei que eu desse não tô negócio da lembrando. Vitória, foi engraçado. Gente, Tem uma coisa. Vocês vão falar de mico, alguma coisa assim? Não, né? Acho que eu posso contar, que isso aí não é bastidor não, mas pode enfim, falar. eu contei isso até na célula. É uma coisa que até hoje eu sou meio travado nessa parada. Ainda bem que o William que edita o Infovila, graças a Deus. Quando eu editava o Infovila, um dos últimos que eu editei, eu não editei certo. Eu não cortei aonde era pra cortar. E o Rômulo e o pastor estavam gravando nessa mesa. E assim, saíram coisas, risadas, coisas que não tinha nada a ver com a gravação. Cara, esse dia foi tenso. Depois desse dia eu nunca mais consegui editar um Infovila e ficar em paz. Eu sempre vejo umas 2, 3 vezes pra ver se eu Agora corto o esse. Com William. certeza. Cara, revelar agora, que sou aí eu eu, passei agora isso não pro posso errar William, mais. deixa Pode. com ele, entendeu? Mas posso foi errar engraçado, mais. porque no dia a igreja toda tava vendo e falando coisa que não tinha nada a ver, ainda graças a Deus. Né? Eles só estavam rindo e zoando e tal, enfim. Foi nada de grave, não. tem mais história, gente. Lembra aí, gente? Sempre Vocês- tem história, Se cara. vocês lembrarem, talvez eu lembre de algum. Eu tô tentando lembrar mais. Cara, não consigo lembrar de nada agora também. Cara, não É muito dá. bastidor, é muita coisa. É porque Vocês tem que não sabem o que acontece. estar com a gente pra Inclusive, saber. segue o perfil da Mídia Vila lá, É, Mídia gente, Vila. seguir. Nosso objetivo com esse perfil não é só mostrar bastidor, mas a gente quer, no futuro próximo, né, começar a divulgar mais coisas. Exemplo, tem carrosséis que o William que Aí, faz ó. o carrossel, entendeu? Não sou Aí, eu que ó. faço. Ele aprendeu a fazer. O cara é um mestre no carrossel, né, não, galera? cara O do cara carrossel. é o cara do carrossel. É um ele que monstro, faz. pô. Carrossel, se vocês não sabem, é aquele feed que tem várias fotos, uma dentro da outra e tudo mais. Dá um trabalhinho, rapaz. Dá um trabalhinho. Mas o último, inclusive, ficou muito bom. E a Ficou. gente tem, através da InterRCel, a gente está querendo colocar na plataforma, né? Que o pastor ele tem esse site e divulgar, né? Para as pessoas baixarem de forma gratuita as artes que a gente usa aqui na igreja, para usar em Photoshop e tudo mais. E a gente quer começar no futuro mostrar como a gente organiza nossas escalas e marcação de palco e coisa de bastidor e tudo mais. A gente quer começar a não ensinar, mas mostrar como a gente faz dessa forma, né? Para impactar outras igrejas. Então segue aí. Mostrar como é os bastidores de musical, de Isso. Páscoa, A Natal, gente mostrou um pouquinho conferência. do ensaio. Mostrou o... Sexta-feira tem mais. Tem mais, a gente gente, vai gravar tá mais. chegando. Mas Oh, enfim, Deus. esse perfil, gente, não é pra gente se exibir nem nada do tipo, é pra gente poder mesmo ajudar outras igrejas, né? O maior Verdade. objetivo do perfil é esse. Vai ser difícil a gente parar assim. Não, a gente vai parar pra produzir conteúdo pro perfil. A gente não tem esse tempo, mas conforme a gente for fazendo as coisas, a gente vai postando e vai dar certo. Amém. Vai dar bom. E aquela pergunta que não pode faltar, né? Já deu tudo errado no ao vivo? Nossa, mas muitas Comigo vezes. já deu muitas vezes. É, já deu muitas vezes. Mandar já mensagem já pro teve- patrão chorando. Pô, não, já teve dia. Ó, a gente tinha muito problema com o áudio do PC lá de cima.
que não funcionava. Até hoje tem esse problema. A gente tem um problema. Mais ou menos. Eu já Mas tranquilo. antigamente era muito ruim, porque a gente não sabia quando ia funcionar e quando não ia. Era tipo assim, não era isso mesmo. Né? O pastor falava assim, igreja, vamos começar a orar. Nossa, mas isso era direto, porque a gente usava outro método, né? O computador não era lá em cima, era lá embaixo ainda. Era tudo ali na mesa era naquela época da ali. iluminação? Caraca. Então, às vezes, o computador reconhecia, às vezes não. Então, a gente, às vezes, ia um áudio, ia um vídeo sem áudio, entendeu? Então, já teve culto de dar tudo errado. Da transmissão, não tem internet, a projeção parar, já teve tudo. Faltou assim. luz. Eu tenho uma pra contar. Meu Deus do céu. Fala aí. Caraca, o William e o Cazé foram tudo pra Taquarituba. Você tava de férias, tava eu, Ana Vitória, Gabi, Samuel. Cadê a internet? Cadê a luz? Cadê a luz que não voltava, a internet não funcionava? Meu Deus do céu. Cara, coisas que acontecem. Tudo aconteceu. Mas eu falei deu assim, tudo certo. O maior treinamento desses cabecinhas aí é quando dá ruim. Eu torço pra dar ruim pra vocês aprenderem, entendeu? Ele tava olhando lá. É lógico, porque vocês aprenderam, cara. Vocês aprenderam, você tem que aprender quando dá ruim. Certo. Os cultos, tipo, tudo que deu errado, que já deu errado comigo, tudo fluiu. Eu chegava em casa agradecendo. Tô brincando, não torço pra dar ruim, não. Senão o pessoal vai achar que eu torço pra dar ruim. Eu chegava em casa agradecendo. Mas vocês aprendem, cara. Quando o negócio dá ruim, vocês aprendem a resolver. Quando vocês me veem ali, o pessoal fica assim, ó, esperando. Olhando pra mim. Tipo assim, o que ele vai fazer? O que ele vai arrumar? Não, eu só chegava em você quando dava errado mesmo. Não sei o que fazer. Resolver, agora, pô, vamos correr pro patrão. Cara, essa história de que a gente foi pra Taquarituba. E a câmera desmontada? Gente, a câmera desmontada. Cadê Cazé? Cadê o William? E ninguém tinha ensinado essa questão de... Por isso que a gente tá agora nos workshops. Graças a Deus. Agora já sei coisar aquela câmera lá. Mas o engraçado disso aí, que quando eles me ligaram, a gente tava evangelizando, né, Cazé? Nossa. Cazé tá ali atrás, rindo pra caraca. Aí a gente tava evangelizando, a gente tava na rua, tava um sol do caraca, e quem tá me ligando, toda hora o telefone toca. Aí eu atendo, me ligaram por vídeo, todo mundo. William, cadê a luz? A luz tá funcionando, a câmera, que não sei o quê. Graças a Deus ligaram pro William, né? Eu não tava enxergando nada no sol. Não, você falou assim, gente, eu tô de férias, não me ligue, não manda mensagem. Aí a gente tava descendo aquele morro, tamanho do... Gigante, um morrão assim, a gente tava descendo. E eu falando no telefone assim no meio da rua com esse povo aí. Filha, assim. Cara, esse dia foi sinistro. Assim. Saí da igreja 2 horas, assim, 1 hora mais ou menos, sei lá. Pra arrumar tudo. Porque, tipo, o culto tinha acabado. Aí a gente ainda tava preocupado sobre o negócio da luz, se eu não me engano. Aí a gente tava mandando mensagem pro William, eu mandando mensagem pra Carol, mandando mensagem pro William. A gente nessa correria, mas até que foi tudo tranquilo, tudo graças a Deus. Virou história. Virou mesmo. Amém. Lembra de mais alguma? Não, pô. Não, vamos falar de coisa boa. E você, pelo amor de Deus. Não lembro, não. Acho que comigo acho que já. Essa. Acho que já errado. foi, já. O patrão não deu nada errado, não, gente. Não, o quê? Que não deu? Já falei. Não, acho que já deu. Nossa, mas tá deu muita coisa errada. Jesus. Agora não tá dando tão mais errado, tá dando com a gente. Já pegou fogo até na caixa lá em cima. No culto de quarto, eu tava. Caraca. O que é mais ruim do que isso? Cara, já quer pegar fogo. Saiu fumaça da caixa, cara. Parou. Deus, qual caixa? Que tinha no centro ali, bem antigamente. Deus me livre. Cara, algo engraçado. Que de vez em quando... Agora não acontece tanto mais, mas antes acontecia, era muito engraçado. As coisas estavam dando errado com a gente estava conseguindo resolver. Não, chegava o David... Pronto, funcionava. O computador da transmissão tava dando errado algum negócio lá. O patrão chegou, um botão que ele apertou, que ninguém sabe que botão é esse. Eu falo, oração. Você não ora, vai dar nisso, entendeu? Aí a gente começou a zoar que na sala tinha um sensor. Quando ele entrava na sala, as coisas estavam certas. Graças a Deus, filho. Sensor de Deus. Por isso que engraçado. Todo domingo agora ele tá entrando na sala. Todo domingo, 9h50, ele tá lá batendo o ponto dele, depois ele senta. O ponto. Ai, passa mal, gente. É isso, cara. Tem alguma coisa que tu queira compartilhar com a gente, com o pessoal aí? Acho que você lembre de legal. Acho que não. A gente não falou sobre a questão lá de Vila Portugal, né? Que eu acabei conseguindo ir lá, ajudar. Verdade. Verdade. Conta um pouquinho. Foi uma experiência muito bacana, assim. Poder ir lá e implantar a transmissão lá. Não sei se eles vão ver, mas é o Rogério e
o José. Mandar pra eles lá, pô, tem que mandar. Rogério e José. Não posso esquecer o nome deles, não. Porque eles falaram que vão vir ano que vem, né? Tô esperando vocês aqui. Aí, estamos esperando vocês. No Retiro Chosen. E, assim, o Rogério é muito legal. Eu falo que me marcou muito. Né? No final, antes de eu ir embora, ele me abraçou umas 3 vezes. Falou, cara, eu vou sentir muito a sua falta. Eu vou sentir muito obrigado por ter vindo aqui, me ajudado e tal. E, assim, foi algo bem básico. Eu só ensinei de transmissão, um pouquinho de fotografia. Né? E poder ter ajudado lá é muito legal, né? Ajudado o pastor Rômulo lá. A Larinha Não também, consigo né? falar pastor Rômulo, porque é meu amigo, mas... A Lara agora tá da mídia, a né? Lara A tira Lara foto da aí, mídia. tira foto das celas. A Lara é Muito legal, eu vi a fotinha dela Ela tirando foto segurando, da maneirinho, ela, né? muito muito fofo. maneirinho. E ter ajudado também um pouco, né? Em Sevilha, ali na igreja na igreja Batista, em Sevilha, Pastor House. E foi muito legal, assim, poder ajudar eles, né? A gente teve a oportunidade de gravar alguns vídeos. Primeira vez que eu gravei um vídeo em outra língua, foi muito legal. Foi uma experiência única conhecer algumas pessoas lá, né? Ver como eles trabalham lá e ver que, cara, não importa a nação, né? Não importa a língua, as pessoas estão sedentas de Deus, né? Lá eram 25 nações representadas, numa igreja só. Né, um cara veio falar comigo que ele era americano e tem uma filha que está no Brasil, então ele sabia falar um pouco de português. Né? Então, o outro era espanhol, o outro era brasileiro, o outro era da Grécia. Outro... Então, assim, muito legal isso. E ver que eles estão avançando lá, né, em parte de mídia, de transmissão. Eu consegui falar um pouquinho lá com eles, como a gente faz. Né? Não consegui totalmente, mas a gente conseguiu bater uma bola lá, uma ideia. E ver, poder prestigiar esse crescimento de outras igrejas, né? Em outros países é muito legal. E se Deus quiser, Moçambique, filho, já falei com o pastor. Tamo Tá aí. Patrão Moçambique. Vamos lá, ué. Estaremos lá. Vamos lá. Vai o Ilho, filho. Amém. Já começa a gastar, guardar dinheiro, não gasta com nada, não. Mas enfim, foi muito legal essa questão aí de poder ajudar outras igrejas e um sonho, né? Eu falei isso uma vez pro pastor, acho que falei pro Romo, uma reunião da equipe, que foi um sonho que eu tive, né? De que eu ia, antes da igreja ter essa questão de visão de plantar outras igrejas, implantar outras igrejas, né? Implantar, não sei. Plantar. Eu tive um sonho que eu ia em outras igrejas, né? Eu trabalhava na sede e outras igrejas ajudando outras igrejas, né? E esse sonho tá se concluindo, tá se concretizando, né? Amém. É muito bom ver o crescimento, né, o avanço do reino de Deus através da mídia, né, através do nosso trabalho. Foi ali no mesmo mês, né? Portugal, Taquarituba, Piranema. Cada um tava num lugar. E você ajudou em Sevilha também, né? Esse avanço de trazer. Eu tava em todos os lugares possíveis. Trazer a transmissão, o pessoal aprendeu lá a tirar foto, né, em Portugal e tal. E dando nome aos bois aí, ó. Taquarituba é o Bruno e a Bárbara. Isso. Piranema é o Pedro, responsável pela mídia, né? Em Portugal, em nome de Jesus, vai ser o José, mas os que estão lá fazendo as coisas é a Jacira, o José e o Rogério. E... Esqueci outra igreja? Piranema, Portugal, Taquarituba. E aqui são 39 cabeças, né? Não dá pra falar todo mundo. Mas são muitas pessoas. Ai, graças a Deus. Isso, Vila Moçó. Vila Moçó. Tá na camisa aí, ó, do padrão. Se quiser comprar essa camisa, pode vai na livraria. Deve compre ter lá, garanto. Caraca, agora sim. Gente. Agora top. Agora a gente já pode acabar, né? Acho que deu agora. Acho que já deu. Eu acho que já deu. Patrão, deixa uma palavra para quem quer viver. Patrão. Eu não consegue falar meu nome não, cara. Nem que sim. Gente, ninguém consegue mais chamar o David de... Não, ninguém consegue chamar o patrão de David. Só o patrão. Eu comecei com isso. Comecei com isso, ninguém... Isso agora bobiça, todo mundo faz. Falar igual de bobiça. Não, bobiça. é o melhor nome possível. Desde quando eu te conheci e entrei pra mídia. Do SOS lá no Rio Grande do Sul, não foi? Foi, pô. Caraca, eu vim aqui. Mesmo. E foi nessa época que eu te conheci que eu troquei teu nome no WhatsApp, porque eu salvei seu nome até hoje, assim. Deus, cara, muito tá doido. Patrão. Você não é normal, não. Bate bem na cabeça, não. Ninguém é normal aqui, pô. Quem é normal? Ninguém dessa mesa. Fala aí. Deixa uma palavra pra quem quer viver o propósito dentro da igreja.
para quem quer avançar, né, nesse propósito de saber o que fazer, né, como avançar, entender o que Deus tem para a vida daquela pessoa dentro da igreja. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Ouvir a voz de Deus, saber sentir a paz no coração do que você está fazendo, né? E saber ouvir a voz de Deus, né? E poder ajudar, né, o máximo possível com o seu dom, pedir a Deus que Ele contemple você com sabedoria e graça todos os dias, né? E saber que você precisa deixar o seu legado, né? Se você sair dali e para outro lugar, né? Ou se não for mais seu tempo de estar naquele lugar, né? Quem você ensinou o que você sabe, né? Você vai sair dali e aquilo vai deixar de acontecer por causa que você não está mais ali, né? Isso não é o certo. Você precisa passar o que você sabe para alguém, né? Para que o trabalho de Deus ele continue, né? E é isso. Eu esqueci. Ia falar mais uma coisa, cara. Mas enfim, é isso, né? E pedindo a Deus sempre para te contemplar, né, com sabedoria, e que você consiga, né, levar a palavra de Deus para mais pessoas através do louvor, seja qual ministério for, através do Kids, né, impactar outras vidas. É isso. Amém. Fazer a vontade de Deus, né? Sim. E o conselho do Romo, permaneça. Permaneça. Ele fala isso, ele dá esse conselho pra todo mundo. Você vai e permanece. Filho, tá lá em Portugal, permanecendo. Tá lá, filho. Tá lá. Português. Tem que trazer ele aqui, cara. Tem que trazer ele aqui. Saudade Faz de vídeo com Romulo, ele. gente. Não, digo para o pastor Romulo, a família toda aparecer aqui. Vai ser vídeo. uma hora de... Ele não vai nem dormir, vai ter que gravar toda hora. Sim. Tem que trazer ele aqui, o Chosen Cast, Chosen Talk. Fazer podcast com ele. Faz o Kids com a Lara e com o Luga. Faz tudo, filho. Saudade dele, gente. Saudade dessas crianças, cara. Mas é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Pô, vocês podiam falar também alguma coisa, né? Que isso? Vocês fazem parte da mídia também, da liderança, pô. Deixa uma... Agora aqui eu que vou... Agora Bota pra mim. Caraca, começa Bota pro William pra mim. agora. Vai, Ó, William. Vai, você vai pensando. Eu vou pensando. Deixa uma palavra aí. A mesma coisa que você perguntou pra mim. Deixa uma palavra pra alguém. Pra alguém? Né, que... Mesma coisa, eu esqueci já o que você me perguntou. Mas, enfim, não, deixa eu falar. Agora eu já pensei, Fala aí. Gente, eu acho que é que você tá disposto a servir. E principalmente também a escutar a voz de Deus, tá com o seu coração voltado para Cristo. Acho que quando você tá com o seu coração voltado para Cristo, você tá disposto a servir, tudo acontece de forma natural. Acho que quando eu entrei pra mídia, assim, eu não imaginava estar aqui agora. Ninguém imaginava. Mas, pô, é muito bom você estar com o seu coração disposto, você estar com o seu coração voltado para Cristo, que Deus vai colocando pessoas, vai mudando a sua história. Você vai crescendo, vai evoluindo. Então, gente, esteja com o seu coração disposto a Cristo, a servir Ele em primeiro lugar. Pronto. Lembrei, na hora. Isso aí nada, agora é tudo. Agora é tudo. Agora é tudo. Cara, vocês falaram tudo. Esteja com o coração Imita não. ligado com Deus. Disposto realmente a fazer aquilo que Deus nos ordenar. E confiar mesmo em Deus, sabe? Sabendo que os planos de Deus, né, são melhores do que os nossos. Mesmo que a gente não saiba o que fazer, para onde ir, realmente confiar, né? E fazer, porque é desafiador. Muitas vezes a gente não vai saber como iniciar ou aonde vai dar algo, né, que a gente faz. Tipo, se Deus falar, faz isso, a gente fala, pô, mas onde eu vou parar com isso aqui? Cara, muitas vezes Deus não vai nem falar, mas confiar, né, no processo de Deus. E algo que eu ia falar e depois eu acabei esquecendo, que Deus tem ministrado ao meu coração essas últimas semanas. Eu ia até falar lá no grupo com vocês, acabei esquecendo. É que o ministério, né, as pessoas vão ser o reflexo do que a gente for. Uhum. Então, para que a gente possa ser líderes, né, que possam ser bons exemplos, né, para os nossos liderados, para as outras pessoas. Tanto como líder, tanto como cristão, né. O nosso exemplo serve de exemplo, né, para as outras pessoas ali, para olharem para a nossa vida e poder copiar algo de bom, né, que tiver na gente. Acho que é isso. É isso. Tem duas coisas que eu queria falar antes de acabar. Primeiro, deixar claro que o Chosen Talk
eu não tenho nada a ver com o Chosen Talk. Então, tudo que acontece, cara, é responsabilidade deles. Então, assim, as coisas estão dando certo, porque eles estão investindo tempo, eles estão com a cara e com a coragem fazendo, E foi com o né? seu aprendizado, tá? Então, Não for ter a ver mas contigo, sim. Então, assim, edição, tudo, criação de arte é eles que fazem, né? Isso é muito legal, né? Não passa por mim, assim, só pra mostrar, né? O que eles fazem. Mas, graças a Deus, eles abriram esse braço do Chosen Cash aí, né? Pra fazer o Chosen Talk e eles estão fluindo. Graças a Deus, é totalmente independente de mim. Se eu tô aqui, se eu não tô, as coisas acontecem. Isso é muito bom. E a outra coisa que eu queria que o pessoal falasse, se eles querem que a gente comente sobre a mídia mesmo da igreja, sabe? Sobre como funciona exatamente, talvez a gente destrinchar um pouco mais. Interessante. É verdade, mostrar Fazer um como episódio funciona. mesmo, talvez trazer todo mundo pra cá da vida. Tem, Todo mundo. a gente arruma mais um microfone, a gente divide o microfone, sei lá. 30 ou cabeças vai aqui. trocando gente também, não tem importância não. Um Dá quer pra falar fazer. uma coisa. A Chosen gente, Talk Vai é dar isso. certo. pô, a gente pode fazer um que a gente venha talvez até ensinar alguma coisa que a gente saiba. Patrão e seus divertidamente. Cada um Já tem com um um super título poder já. especial. O Mas, enfim, título do episódio. Divertidamente. Né? Divertidamente mídia. Mídia divertidamente. Exatamente. Muito Mas é bom, isso. gente. É isso. Eu acho que já passou do horário, né, Davi? Olha lá a cara dele. Pô, foi falou. longo pra caramba, né? Foi Foi bom. muito Um dos bom. episódios mais longos, É, eu acho que todo acho. episódio vai tá maior que superando. tá maior do que o do Sandro, pô. O do Sandro teve 3 horas, quase 3 horas. Caralho. Deu Meu Deus. 3 horas de podcast. Mas é isso, tem uma coisa pra falar, Heloísa? Não. Então, pra gente encerrar, obrigado, patrão. Obrigada, patrão. Obrigado, David, por ter vindo aqui conversar com a gente, ter compartilhado um pouco da sua história, de como foi o início, né? Como você chegou na igreja, como foi o início da mídia. Não e sabia isso. do direito, né? Não sabia pouca do gente sabe do advogado Do patrão. direito. Advogado patrão é um bom nome, né? Aí, Eu ó. acho que Advogado patrão. Essa é boa. Por tudo que você compartilhou aqui com a gente, né? Bastidores, histórias. Tenho certeza que o pessoal conheceu um lado do David que o pessoal não conhecia. Só ver com a cara fechada. Acho Nem que eu não sabe que falo. ele é assim. Já pessoas já me Totalmente ao falaram, contrário. caraca, eu tinha medo do David, não sabia que ele era Eu tão acho gente que boa. todo mundo no começo, Cara, assim, o tem David é o medo cara mais do... É só resenha. skin, é skin só, é skin. Todo Só- mundo a acha skin que é assim, no né, começo Davi? tem A medo skin- do David. A skin, Caraca, gente. a skin é assim meio esquisita, mas As piadas internas. Mas é isso aí, cara, o cara é divertido. divertidamente, tá vendo? Faz Viu? parte, pô. Tudo Faz liga. parte do time. Mas é isso, cara, que Deus possa te abençoar, que você continue avançando em tudo que você fizer, na fotografia, na mídia, no louvor, É. em Amém. trabalho na igreja. O cara é da tudo. mídia, toca no louvor. Traz ele pra falar do louvor também, pô. O outro Ah, não, tem que ministério. trazer o Samuel, pô. Ele vai vir, pô. Samuel. Samuel vai vir. Mas é isso, mano. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, patrão. E esse foi o nosso Chosen Talk da semana. Fiquem com Deus, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Até, com o nosso gente. próximo convidado. Quem será? Quem Coloquem aí será? nos comentários. Manda lá no Instagram quem vocês querem ver, né? Aqui na mesa conversando com a gente. Qual tema vocês querem ouvir a gente falar. Pode mandar mensagem. Perturba Manda Heloísa, mensagem pra mim, perturba pro William, na Vitória. pro Cazé, manda mensagem pra todo mundo. Até pro patrão manda Não, pelo menos. mensagem. E a gente vai trazer a pessoa aqui pra gente conversar. E é isso. Semana que vem temos Chosen Cast. Então assista aí o episódio do Chosen Cast também. E na próxima semana, Ai, Chosen gente. Talk de novo. É isso. Fique com Deus. Tchau. Tchau, Tamo gente. junto, valeu.